Bom, este é um livro de Sociologia Política Prática e eu reuni nele vários textos de reflexão que publiquei principalmente nas redes sociais. Os que me acompanham assiduamente nas redes sociais vão reconhecer muitos dos textos aqui reunidos. A diferença é que nesta compilação eu indico também as bases, digamos, epistemológicas, isto é, a teoria do conhecimento por detrás das ideias que eu desenvolvo. Portanto, a história também de alguns conceitos, bem como os autores que me inspiraram para analisar as coisas da forma como as analiso. O título provocou alguma curiosidade por parte de alguns amigos quando viram o anúncio da publicação. Perguntaram se não faria mais sentido dizer pensar e governar, tanto dentro da lógica segundo a qual a reflexão seria anterior à ação. E eu concordo com eles até um certo ponto. Não obstante, eu parto de uma perspectiva algo diferente. Não se trata para mim de lançar a suspeita sobre os nossos governantes de que eles governem sem pensar. Nem se trata de concentrar a análise política apenas na reflexão. O que eu quero dizer é mesmo o que vem no título: governar e pensar. Isto é, que as duas coisas estão ligadas e que não existe, por enquanto, nenhuma relação temporal ou linear entre elas. No próprio ato de governar, nós já pensamos. E no próprio ato de pensarmos, já governamos. Pois isso é o que distingue a ação humana e social. Nada que nós fazemos é independente do pensamento que o produziu, mas igualmente nada do que pensamos é independente da ação que tornou o pensamento possível e, quiçá, necessário. Então, o que estou a tentar dizer no livro é que nós precisamos de ter esta simbiose em mente sempre que nos propomos não só refletir sobre a gestão política, como também analisar essa gestão política. Talvez o nosso maior calcanhar de Aquiles resida justamente aqui. Na análise como na prática, os dois elementos estão quase sempre desligados, razão pela qual se torna muitas vezes difícil pensar o político de forma útil e à altura da complexidade dos desafios que enfrentamos como país. Então, há uma ideia que constitui o fio da meada do que conto neste livro. É a ideia de que fazer política se reduz a três coisas essenciais. Uma é a capacidade de identificação de problemas. É mais fácil dito do que feito, mas a ideia mesmo é a de que a qualidade política se revela na capacidade de separar o fundamental do supérfluo. E isto é algo que vai de mãos dadas com a identificação dos verdadeiros problemas que precisam da nossa atenção e intervenção. Por exemplo, quando nos vemos confrontados com a violência em Cabo Delgado, que problema identificamos? Nós podemos dizer que se trata de radicalização islâmica ou que se trata de uma reação à marginalização e provavelmente nós estaríamos longe da definição do problema. Contudo, uma outra maneira de olhar para a violência em Cabo Delgado é dizer que o nosso sistema político é defeituoso na medida em que não consegue processar problemas de convivência sem convocar reações extremas. Esta maneira de olhar para o problema pode, a longo prazo, ser a melhor, pois ela tem potencial para nos tornar mais robustos, ao contrário das outras maneiras que, com a ajuda de países amigos, podem também funcionar, claro. A segunda coisa essencial naquilo que chamo de fazer política é a definição de objetivos. Um objetivo não é apenas onde queremos chegar ou que queremos alcançar. Um objetivo é algo que articula algum princípio que vale a pena promover com um valor que nós queremos proteger. Assim, não é suficiente querermos o fim da violência em Cabo Delgado. Nós devemos identificar um princípio, por exemplo, o princípio da descentralização governamental, que precisamos de promover para que possamos proteger o valor que a autonomia local representa.
Então, definir objetivos é algo profundamente ético e, por isso, nenhuma governação pode prescindir da reflexão que isso implica. A sustentabilidade do que nós fazemos ao nível político depende muito disso. Incompetência na governação, para mim, por exemplo, é a incapacidade de definir objetivos com atenção para a necessidade da articulação de princípios com valores. Finalmente, a terceira coisa essencial no ato de fazer política é a criação de meios para que as medidas que tomamos para chegar a um objetivo sejam eficazes. Este é o outro dos grandes calcanhares de Aquiles da governação nos países em desenvolvimento. Se eu quero acabar com a violência em Cabo Delgado, por exemplo, eu posso decidir mobilizar o exército inteiro, incluindo exércitos de países amigos. Essas são as medidas. Elas, contudo, não funcionam assim por si. Elas precisam de certas condições, como, por exemplo, a sensibilização da população para a necessidade do esforço e para melhor acolherem os exércitos amigos, a preparação do nosso exército para saber lidar com parceiros, mas também para não ficar desmoralizado por ver que os outros estão, talvez, melhor equipados, a criação de instrumentos jurídicos que facilitem certas coisas, etc. Portanto, fazer política é um exercício quase circular. Fazer política é criar condições para fazer política. É como se a gente estivesse sempre a se preparar para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. No sul do país, em Moçambique, diríamos que fazer política é trabalho de marraquém. Isto é trabalho que não acaba, propositadamente. A diferença, contudo, do doente mental lá do hospital do Infulene, que é obrigado a encher um balde furado para mostrar que não é maluco, quem faz política faz coisas que cimentam as bases para se fazer mais e melhor no futuro. É disto, de forma resumida, que o livro trata. Não é uma obra acadêmica no sentido restrito do termo. É a reflexão do acadêmico que eu sou, aplicada aos desafios concretos que enfrentamos não só em Moçambique, como também em qualquer outro país de perfil semelhante. É um livro que gostaria que fosse lido por todos aqueles que se interessam pela análise política e também gostariam de apreciar outras maneiras de abordar o fenômeno político. Não é um livro com soluções pronto a vestir, mas sim um livro que pretende ser um recurso à reflexão crítica. Essa é de resto a função da reflexão acadêmica. Não é de dizer como resolver problemas, é de ajudar a refletir sobre o que significa ter um problema pela frente. Muito obrigado pelo interesse que demonstram pelo livro. E eu agradeço também à editora Etal Publishing, através do seu chefe, o Gessimus Cassinda, pelo interesse em publicar o livro, assim como ao meu amigo e irmão, Gabriel Mutis, pelo belo prefácio crítico que adorna o livro. Agradeço também a todos os que me acompanham nas redes sociais e discutem comigo vários assuntos. É através das interpelações críticas, das incompreensões, dos mal-entendidos, dos contra-argumentos, mas também da convergência de ideias, que eu também consigo entender melhor as coisas. No fundo, um país é isso mesmo. Todo o país é uma grande esfera pública, onde se exerce a cidadania pela via de um instrumento poderoso que se chama competência no debate. A esfera pública é a nossa verdadeira pátria. Eu desejo a todos uma boa leitura e obrigado.